Você acreditaria se eu dissesse que existe um homem que ficou milionário vendendo terrenos na Lua? Não é ficção científica, não é piada. É uma história real, e ela começa com uma brecha na lei internacional e um sujeito com uma ideia que beira a loucura ou a genialidade. Hoje, você vai conhecer a história de Dennis Hope, o autoproclamado dono da Lua, como ele conseguiu registrar nosso satélite natural em seu nome, vender lotes lunares para milhões de pessoas, incluindo celebridades e ex-presidentes. E ainda assim ninguém conseguiu impedi-lo. Prepare-se, porque essa história vai mudar a forma como você vê o céu. O cidadão comum que desafiou o universo, Dennis M. Hope, não era um bilionário da tecnologia, não era cientista, político ou empresário de sucesso. Na verdade, ele era um ator desempregado, morando em Nevada, nos Estados Unidos, nos anos 80, e como tantos outros naquela época, ele lutava para pagar as contas. Foi então que, em um momento quase cômico de desespero e criatividade, ele olhou para o céu e teve uma ideia absurda. E se eu registrasse a Lua como minha propriedade para res loucura? Acontece que, tecnicamente, ninguém havia feito isso antes. A brecha na lei espacial, a base da ideia de Dennis, veio de um tratado da ONU de 1967. O famoso Tratado do Espaço Exterior. Esse tratado afirma que nenhum país pode reivindicar soberania sobre corpos celestes. Ou seja, nem a Lua, nem Marte, nem qualquer outro planeta pode ser considerado território nacional. Mas tem um detalhe que mudaria tudo. O tratado não diz nada sobre indivíduos. Sim, países não podem, mas e pessoas físicas? Dennis se agarrou a essa lacuna jurídica. E em 1980, ele fez algo que nenhum humano havia feito com tamanha ousadia. Registrou a Lua em seu nome em um cartório local. Depois disso, ele enviou uma notificação formal às Nações Unidas, aos Estados Unidos da América e à Rússia, informando que agora ele era o proprietário legal da Lua. E adivinha? Ninguém respondeu. A empresa lunar foi aí que nasceu a Lunar Embassy, menos a Embaixada da Lua. Uma empresa criada por Dennis Hope com um único objetivo: vender terrenos lunares. Ele começou pequeno, imprimindo certidões de posse. Cada uma dizia: você agora é proprietário de um terreno de X acres na Lua. No começo, as pessoas riam, mas logo começaram a comprar. Por quê? Talvez pelo charme da ideia, talvez por ser um presente inusitado, ou talvez, só talvez, porque muitos acreditam que um dia poderemos viver fora da Terra. As vendas disparam. Hoje, mais de 6 milhões de pessoas, no mundo inteiro, compraram pedaços da Lua. Sim, milhões. E quem está nessa lista? Tom Hanks, George W. Bush, Ronald Reagan e até alguns membros da ONU, que compraram terrenos no planeta que eles teoricamente proibiram de ser vendido. O valor médio, cerca de 25 a 30 dólares por lote de um acre, o que equivale a pouco mais de 4.000 metros quadrados. Dennis não parou por aí. Expandiu seus negócios interplanetários. Agora também vende lotes em Marte, Vênus e até em Júpiter. O império espacial de Dennis Hope hoje. Dennis afirma ser o CEO de um império intergaláctico. Ele diz possuir não só a Lua, mas também os planetas e suas luas em todo o sistema solar. Ele criou até um governo lunar. Sim, uma constituição, uma bandeira, uma moeda chamada Delta e um sistema político baseado em democracia. Tudo digital, tudo simbólico. E embora isso pareça um jogo de faz de conta, ninguém conseguiu derrubar sua ideia até hoje. O debate legal e a controvérsia. Juristas, advogados e cientistas debatem até hoje. Dennis é um gênio ou um charlatão? A verdade é que legalmente, a venda não tem validade concreta. Você pode ter um certificado, mas ele não garante posse real, reconhecida por nenhum governo. Mas também não existe uma lei clara que proíba um cidadão comum de fazer isso. E aí está a genialidade do golpe. Dennis nunca enganou ninguém. Ele diz exatamente o que está vendendo. Uma posse simbólica, com base em um entendimento controverso da lei espacial. E mesmo assim, milhares continuam comprando.
O futuro da propriedade no espaço, com o avanço das empresas, como SpaceX, Blue Origin e outras corridas espaciais privadas. A pergunta que surge é: quem será o verdadeiro dono da Lua no futuro? Se um dia houver colônias lunares, estações de mineração, habitação humana fora da Terra, as vendas de Dennis terão algum peso? Ou serão ignoradas como piada de um tempo mais simples? E mais importante, estaremos preparados para lidar com disputas territoriais fora do planeta? Um homem, um papel e o céu. Dennis Hope transformou um pedaço de papel, uma brecha legal e uma ideia excêntrica em um império de milhões. Ele não precisou de foguetes, não precisou de engenheiros, apenas de uma visão. O céu não tem dono ainda, e no final, essa história nos faz pensar: quantas oportunidades estão escondidas nas entrelinhas das leis? Quantos visionários são ridicularizados, até que o mundo aceite suas ideias? Se você olhasse para a Lua esta noite, conseguiria imaginar que ela está tecnicamente dividida em milhões de terrenos, com milhões de proprietários ao redor do planeta? A história de Dennis Hope é uma provocação ao sistema, uma crítica ao capitalismo espacial e, talvez, uma lição sobre visão e coragem de agir quando ninguém mais tem coragem de rir junto com você. Se gostou dessa história curiosa e quer mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem acha que a Lua ainda é de ninguém. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o espaço pode não ter fronteiras, mas sempre terá donos criativos.